Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Café com a Missionária. Chegamos no capítulo 8 do livro Sabedoria versus Loucura e estamos analisando aqui as qualidades dessa mulher tão impressionante. Estamos aprendendo como ela resolveu uma crise que poderia ter destruído a sua família, que poderia ter causado uma dor, um escândalo sem precedentes na história daquele povo. E chegamos agora em um ponto muito interessante, que é a generosidade de Abigail. Bem, nós vimos anteriormente que ela identificou o problema, um bando furioso e faminto. E ela se apressou sabiamente para resolver o problema. Foi fazer a sua parte. E a parte dela foi procurar então o que ela tinha em sua despensa, preparar esse alimento e ir ao encontro do comandante. Ela sabia que há problemas que não podem ser enfrentados de mãos vazias. Se o problema era fome, ela não podia ir ao encontro do exército sem levar nada. Assim, ela não teria feito tudo o que estava ao seu alcance. E ela era uma mulher sábia, como nós já vimos. Nós não podemos enfrentar as nossas batalhas sem custo, irmãos. Toda vitória tem um custo. E nem sempre o custo é material. Às vezes o custo é amor, humildade, desejo de agradar a Deus, compreensão, empatia. São outras ferramentas que custam também, porque não é fácil nós agradarmos a Deus em um mundo que nos diz assim: se vingue, troque, pague na mesma moeda, troque o mal pelo mal. Essa é a filosofia do mundo. Existe um custo em fazer a coisa certa, um custo emocional. Então ela é uma mulher humilde, a humildade foi um custo. Ela precisava ir ao encontro desse comandante ferido com um coração muito humilde. Só que o comandante estava ferido e faminto. Então ela tinha que levar, além da humildade, ela tinha que levar provisões, levar víveres. E ela foi ver o que ela tinha em casa. Ela conhecia a sua reserva de mantimentos e foi preparar ali essa oferta de paz, sabendo o que ela tinha em casa. É muito importante nós sabermos o que nós temos em casa. Nós conhecermos o que está acontecendo dentro de nossa casa. Nós podermos ali examinar todos os cômodos da nossa casa. E eu estou falando tanto da área física, espiritual, emocional, daqueles que moram, daqueles que convivem conosco. Não sejamos o último a saber, a última a saber. Pergunte, esteja inteirado. Entre no quarto do seu filho, da sua filha. Pergunte para o seu neto, para sua neta, para o seu marido, para sua esposa, como você está. Que guerras você está enfrentando? Como você está se sentindo fisicamente? Saiba o que está acontecendo. Não seja o último a saber, não seja a última a saber. Ela saiu daquela situação que poderia ser uma situação que poderia ter lhe deixado muito abalada, e ela foi em direção à sua despensa e preparou ali uma grande quantidade de mantimentos. Separou uma grande quantidade de mantimentos. Irmãos, se é para abençoar, precisamos fazer direito. Não adianta querer abençoar alguém e de repente querer abençoar essa pessoa com... Eu sempre uso 3 exemplos. Quem me ouve já deve ter escutado, quem me ouviu já em outros vídeos, eu sempre menciono esses 3, Não adianta você querer abençoar alguém com um ventilador sem hélice, com a geladeira sem motor, com ferro sem resistência. Não adianta você querer abençoar alguém só com um paliativo, sem que tenha custo algum para você. Que bênção é essa que não tem custo? Que vitória é essa que você quer? Que não tem preço. Muitos querem a glória da vitória, mas não querem o preço da vitória. Vitória custa, senão todo mundo seria vencedor. Ela vai então buscar aquilo que ela tem em casa, e ela escolheu fazer uma semeadura farta. Primeira coisa que ela escolheu, 200 pães. Ela mandou preparar 200 pães para levar para aqueles homens que estavam descendo. Eu imagino que não eram pães pequenininhos, eram pães que foram feitos ali
para saciar aquele exército. Pães em tamanho que todos aqueles soldados iriam comer e se fartar. 200 pães. Quando nós vamos procurar o significado de pão na Bíblia, nós sabemos que pão nos remete à palavra revelada de Deus, nos remete à Bíblia Sagrada. Nós não podemos ir ao encontro da resolução das nossas crises sem conhecimento da palavra. Porque é a palavra que nos molda, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos indica as decisões a tomar. Como é que nós vamos enfrentar uma guerra sem palavra, irmãos? Não é possível. Porque se nós não temos a palavra, nossas reações serão guiadas pelas nossas emoções, e nossas emoções podem nos levar para terríveis derrotas. Então, conheça a palavra, ore a palavra, medite na palavra, cante a palavra, memorize a palavra, escreva a palavra. É essa palavra que vai lhe dar condição de vencer essa guerra. Você é quem a Bíblia diz que você é. Mas como saber se você não conhece a Bíblia? Deus é quem Ele diz que é. Mas como você vai saber quem é Deus se você não conhece a Bíblia? Vai acontecer o que Deus disse que vai acontecer. Mas como saber se a Bíblia para você é desconhecida? Então tenha vida devocional, leia as Escrituras, tenha pão para que você possa ir para a guerra munido de pão. Não perca a memória no seu HD mental com coisas que não importam. Reserve espaço no seu HD para as coisas de Deus. Reserve espaço no seu HD para a palavra de Deus. Uma outra coisa que Abigail levou com ela foram 2 grandes odres de vinho. Ela levou. Vinho representa a alegria. Nós não vencemos, irmãos, sem alegria, sem otimismo, sem fé. Nós não chegamos a lugar algum. Nós podemos até enfrentar momentos difíceis, sim, mas nós não podemos perder a nossa confiança no Deus que está no controle. Vinho é alegria. Não vamos para a batalha sem alegria. O nosso Deus está trabalhando por nós. Ele está vivo. Ele é um Deus atento. Você conhece alguém que quando chega em um lugar, o lugar de repente é tomado por uma atmosfera ruim? Você conhece alguém que está todo mundo bem, conversando alegre, essa pessoa chega e senta, aí parece que a carga daquela pessoa contamina todos que estão naquele espaço, a alegria acaba, sorrisos acabam, a pessoa consegue levar com ela uma carga emocional tão grande que deixa o lugar pior sempre que chega em um lugar. Irmãos, que tristeza esse comportamento. Nós não podemos aceitar esse comportamento em nós. Então sejamos alguém que torna a conversa mais agradável. Sejamos aquela pessoa que apazigua, que alegra. Sejamos o contrário. Chegamos num ambiente em que as pessoas estão tristes. Então levemos a alegria de Cristo conosco. Levemos essa graça que deve estar presente na vida daquele que está caminhando para o céu. Valorize o que é bom. Não seja alguém que só vê o que está ruim. Não se apegue nos pequenos detalhes. Não seja ferino nas suas palavras. A Bíblia diz que até quando nós vamos falar a verdade, nós devemos falar a verdade em amor. Nem a verdade pode ser dita de qualquer maneira. Hoje nós não damos o benefício da dúvida. Nós acusamos com muita facilidade. Nós somos juízes implacáveis. Quantas vezes eu já vi alguém dizendo: não gostei do culto, não gostei da cortina, não gostei da cadeira, não gostei do pregador, não gostei do cantor. Às vezes não existe nenhuma razão, é só pelo prazer de fazer a crítica, é só pelo costume de criticar. E eu até de vez em quando tenho que lembrar alguém: ei, o culto não é para você. Não é você que tem que gostar do culto. Você tem que dar, que cultuar. Você está ali para prestar um serviço. O culto não é para você. Se você sai sem gostar, é porque você não cultuou. Teu corpo estava ali. Tua mente estava em outro lugar. Então seja alguém
que vai para o campo de batalha com alegria, com fé, com otimismo e com esperança. Isso tudo é simbolizado pelo vinho. Ela também levou 5 ovelhas preparadas. Eu acho fantástico. Quando nós meditamos sobre a ovelha, nós rapidamente entendemos que é um animal que representa a falta de agressividade. A ovelha não tem garra, irmãos. A ovelha, ela não sabe se defender, ela não se defende, é um animal dócil. Representa justamente essa falta de agressividade necessária para resolver qualquer conflito. Vá desarmado, vá sem garra, vá com a sua espada embainhada, vá com disponibilidade, vá lembrando que é mais importante ter paz do que ter razão. Vá disposto a abrir mão de sua convicção pessoal, vá disposto a perder a argumentação, mas ganhar a guerra, é isso que importa. Quando você for lutar as suas guerras, vá vigiando suas palavras e atitudes, vá sem preparar suas respostas e argumentos, simplesmente para ganhar a discussão. Olha, ninguém ganha uma discussão. Se seu argumento for melhor do que o argumento do outro, sabe o que vai acontecer? Você pode até fazer com que o outro se cale, mas ele ficará com essa mágoa lá dentro, no fundo do seu coração. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, mantenha-se assim. Vá para a guerra desarmado. Vá para a guerra com a intenção de que haja paz, independente de quem vai vencer a argumentação ou a situação. Abigail também levou o bolo de figo. E eu passei um tempão meditando sobre esse bolo de figo, tentando encontrar o significado do bolo de figo. E eu entendi, irmãos, que ele representa a generosidade mesmo, o desejo de agradar, aquela coisa que não é necessária, que é um pouco além do necessário. Ela já tinha levado bolo, vinho, pão, ovelha, mas o bolo de figo tem essa representação especial. É como se fosse a segunda milha. É fazer um pouco mais do que o outro merece, do que o outro precisa. É quando você surpreende a outra pessoa. Surpreende. E ela, além de ter preparado tudo isso e mais algumas coisas, ela surpreendeu também Davi com um discurso altamente honroso e pacificador. Pacificador. Ei, promova a paz aonde você chegar. Não semeie contenda. Não coloque ninguém contra ninguém. Não coloque uma terceira pessoa dentro da sua guerra. Não faça isso. Pelo contrário, seja aquela pessoa que apazigua, seja aquela pessoa que, quando a fogueira está grande, você é aquela que se levanta e apaga o fogo antes que o fogo se alastre. Seja assim, seja um pacificador. O Senhor vai honrar esse seu comportamento. Mas será que ela conseguiu? Vamos ver no próximo capítulo.